Bom, a gente vai falar sobre pontos básicos das strings nessa série de vídeos chamada Tópicos de Python. A ideia é ter alguns conteúdos isolados que possam ser usados como referência. E de fato a gente tem uma outra série chamada Estudo de Python, onde a gente começa a falar do Python desde o início e tenta aprender e ensinar programação, e ela vai poder referir vídeos desta série aqui, porque eles vão estar isolados e eu vou conseguir falar só sobre aquele contexto. Então quando eu quiser falar ideias básicas de string, veja o vídeo bases de strings aí da série Tópicos de Python, tá? Bom, meu nome é Hilton Fernandes, esse é um canal no YouTube. Eu normalmente não uso o G de Garcia, mas aqui no YouTube, até para minha surpresa, tem tanto Hilton Fernandes que eu tive que colocar o G de Garcia para poder ser localizado. Esse número estranho aqui embaixo é a data no formato universal, que tanto os japoneses quanto os programadores gostam, apesar de que por razões distintas. No começo está o ano 2023, depois o mês, que é maio, né? E o dia, que é 12. Então 12 de maio de 2023 foi quando eu comecei a mexer nesse vídeo, nessa apresentação. Bom, aqui está a agenda, uma lista de itens só para a gente se organizar. Vamos falar um pouquinho como os dados são impressos, né? Vamos falar de aspas ou apóstrofes, vamos falar de sequências, vamos falar que essas sequências, né, strings são sequências, vamos falar que essas sequências são imutáveis, vamos explicar porquê, e vamos falar de sequências de escape. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre disponibilidade de códigos, de apresentações, inclusive esta apresentação, e de referências. Bom, como a gente está trabalhando na prática mesmo, a gente, em vez de ter um texto aqui, vamos fazer as coisas rodarem no programa. Para isso a gente está usando esse ambiente aqui, chamado Online Python, que até achou que foi uma ideia muito boa. Eles dizem que as melhores ideias são as mais simples, né? É um ambiente que é deixado para uso gratuito, é muito simples, até relativamente poderoso, né? Software livre, tem um monte de coisas interessantes que a gente já comentou em outro lugar. Eu troquei o nome aqui, que normalmente é main.py, pelo nome do nosso primeiro programa, Top01, quer dizer, o primeiro vídeo, o vídeo 01, na verdade, da série de tópicos, Basic Strings, porque a gente vai falar das strings básicas, e PY, porque é o tipo de programa Python. PY é a abreviação tradicional de programas Python. Então vamos começar com uma coisa muito simples das strings, tá? Que é justamente o que delimita uma string. Bom, eu estou indo aqui nos bastidores para pegar um pedacinho do programa, tá? Ele está disponível no tal do repositório, a gente já vai falar como é que faz. Então aqui está uma string, na verdade o que se chama de um literal string, né? String literal, alguma coisa assim. O que está dentro aqui é o que vai aparecer literalmente na string, é o conteúdo, literalmente o conteúdo da string, por isso chama literal. Ele pode ser definido ou por aspas simples, né, que, como falam os programadores, os seres humanos que não são programadores costumam chamar isso aqui de apóstrofe, tá? Os programadores chamam ou de aspas simples ou de aspinha. Normalmente é um termo mais coloquial, eles tendem a falar aspinha, tá? E aqui está aspas duplas, tá? Que na linguagem normal seria aspas só, mas os programadores costumam chamar ou de aspas duplas ou só aspas. Então quando quer se referir a aqui, fala aspinha ou aspas simples. Então eu vou imprimir os conteúdos definidos das duas formas diferentes, né? E ver o que acontece. Vai sair o resultado aqui embaixo. Run, né? O resultado é absolutamente igual. Ou seja, basta que eu seja coerente, quer dizer, comecei com aspinha, termino com aspinha, ou comecei com aspas, termino com aspas, o conteúdo que está no meio dessas duas coisas, né, dessas coisas que delimitam, e por isso são chamadas delimitadores, é igual, tá? Então agora vamos ver uma outra coisa, que é
uma forma de imprimir essas strings, tá? Que é chamada de string F. Do jeito que está escrito aqui, eu fico pensando, mas o que é isso? De onde saiu esse A, B, C, D, E, F, G, H? Tá? Agora, então, a gente vai ter alguma ideia de onde veio isso. Então, aqui está... Eita. Aqui está um bloquinho, eu estou separando os bloquinhos que a gente está conversando por espaços em branco, né? Então, está aqui um bloquinho que está usando uma chamada string F, tá? Então, aqui, ó, o que eu escrevo aqui normalmente vai ser um literal, mas o que eu escrevo entre chaves, ele vai tentar avaliar essa expressão, que significa que ele vai tentar ver, pô, o que é isso? Como aqui eu escrevi só um S, ele vai procurar uma variável chamada S, que no caso foi o último valor, que é esse mesmo aqui, ABCDFGH, tá? E aqui, em vez de imprimir direto essa string, eu estou jogando numa variável, que eu chamei de FMT, de abreviação mais ou menos de formato, formatada, etc. Então vamos rodar essas coisas aqui e ver qual que é o resultado. Tá. Então o resultado é exatamente o mesmo, ou seja, eu escrevi a letra S e aí o conteúdo da string S, chamada S, né? Então, tanto faz eu escrever diretamente dentro do print ou atribuir a uma variável. Tem vantagens e desvantagens das duas formas. Em geral, quando eu tiver com uma string mais complexa, eu vou usar atribuindo uma variável, aí eu acrescento coisas, vou acrescentando tanto quanto eu quiser. E aqui nos parênteses, normalmente eu uso para formatos mais simples, né? Tá? Então agora eu vou criar uma série de bloquinhos, e aí, como são vários bloquinhos, eu vou colocar uns títulos neles, né, para a gente não se perder. É uma coisa mesmo de relatório, né? Um relatório muito pequeno não precisa de nada, mas um relatório um pouquinho maior eu preciso de subtítulos, etc. Então aqui o que tem? Primeiro é o chamado string básica. Agora aqui, em primeiro lugar, eu vou escrever essa mesma string de antes. Agora aqui na linha de baixo, eu estou querendo fazer um pouquinho mais distinto, né? Estou querendo separar o nome da variável do conteúdo dela, né? Como é uma string, eu vou colocar entre aspas. Aqui, quando tem aspinha, é tranquilo eu colocar aspas duplas ou aspas dentro dela, porque o que está delimitando a string? A aspinha. Então, eu posso colocar qualquer caractere dentro dela, inclusive as aspas. E aqui é o inverso. Quando eu estou delimitando a string por aspas duplas, eu posso colocar qualquer caractere dentro dela, inclusive as tal da aspinha. Vamos ver se isso é verdade. Rodou, né? E aí funcionou, tá vendo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó, então a string básica, ó, tá vendo? Ficou como vale a pena ter um espaço em branco. Aqui não tem espaço em branco nenhum, ficou meio misturado, mas depois a gente vai resolver. Então aqui ficou meio misturado o conteúdo e o nome da variável. Aqui não, está separadinho nessas duas linhas, né? Tá o nome da variável e aqui o conteúdo entre aspas. Eu falo, aqui deve ser o conteúdo da variável, aqui deve ser o nome. Fica um programa mais legível. Isso é útil, se preocupar na legibilidade é útil. Não basta a gente ter só o programa certo, etc., né? Precisa também a gente apresentar de uma forma legível o resultado. Tá? Agora a gente vai trazer uma coisa que é até interessante, que quando a gente começa a mexer com essa coisa de string, a gente tem um pouquinho de surpresa quando vê isso. A ideia aqui é a seguinte: a gente está dizendo que as strings são sequências. Bom, antes de entrar nisso, lembrar que eu estou colocando um espaço em branco. Do mesmo jeito que no código, né, no programa, eu coloco espaço em branco para separar os blocos de conteúdo, né, aqui no relatório eu vou colocar. Tá? Depois a gente vai ver um outro jeito de criar esse espaço em branco, mas por enquanto eu estou dando um print, o print já quebra a linha e não estou imprimindo nada, vai gerar uma linha em branco. Ok? Então, agora aqui vamos ver o que está sendo dito. Aqui eu coloquei, tem uma coisa estranha, né? O que será isso? S e um 0
entre colchetes. Isso aí em Python significa que eu estou querendo acessar o primeiro elemento de uma sequência, tá? No Python os primeiros elementos começam com 0. E aqui, naturalmente, entre chaves, eu estou querendo acessar o valor desse negócio, né? O conteúdo. Então vamos rodar, ver o que acontece. Tá, então ele mostrou o primeiro elemento, né? O primeiro item, como eles falam em Python, da string. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, então perfeito, o primeiro elemento é o A. Então, de boa, funcionou. Agora, se é uma sequência, eu penso assim, bato o olho e falo, bom, então eu quero alterar isso aí. Às vezes eu posso querer trocar esse A minúsculo por um A maiúsculo. Então eu vou pegar esse trecho de código aqui, tá? Dos bastidores. Bom, então eu estou pegando, né? E aqui, ó, está comentada, isso aqui seria uma alteração. A gente viu que esse trechinho é o primeiro elemento, o primeiro item da string. E isso aqui trocaria aquele Azinho minúsculo por um A maiúsculo. Então está comentado, quer dizer que não funciona. Eu vou tirar esse comentário que eu quero ver funcionar. Então coloco run. Pronto, não deu certo. Bom, o que ele falou aqui? Olha só, vamos traduzir do inglês. O objeto string, né? STR, abreviação de string, o pessoal de programação, e na verdade os pessoal de língua inglesa também, adora abreviar. Então, em vez de escrever string, tá só str, que é o tipo dessa variável lá no Python, né? Um objeto do tipo string não suporta atribuição, né, ou assignment de um item, não suporta, não permite. Então, o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei alterar essa coisa. Tem jeitos de fazer, a gente vai ver depois, mas não é nesse jeito bruto, tá? Como a gente está na primeiro comentário sobre strings, a gente não vai abordar esse jeito mais avançado, tá? Mas, então, a gente vai rodar isso aqui, o programa vai passar e esse título vai ficar como advertência para a gente. Não dá para alterar no braço, assim, na bruta, o valor de uma posição da string, tá? A gente vai precisar um pouquinho mais de informação, vai estar num outro item, outra sequência dessas, tá? Outro vídeo desses, tá? Mas aí sobre um pouquinho mais avançado. Então agora vamos ver uma coisa chamada caractere de escape, tá? Escape quer dizer que eu estou escapando do conteúdo usual, do significado usual de um caractere. Tá? Então eu vim aqui, vamos usar caractere de escape para aspas. Bom, o que é o caractere de escape? Imagina que dentro de uma string delimitada por aspinha, eu quero fazer surgir uma aspinha, ou seja, eu quero que uma string delimitada por aspinha gere na saída pelo menos uma aspinha. Como eu faço? A princípio eu não faria, não poderia, que se eu colocasse essa aspinha aí normalmente, fechou a string, ele ia falar, ué, mas você fechou e o que é isso? Não estou entendendo, ia se atrapalhar. Então eu coloco a barra na frente. A barra, por isso que ele chama escape, ele permite que esse caractere escape do significado usual dele, que seria delimitar a string. Tá? Então ele vai virar só o caractere sem maiores consequências. Tá? Então aqui é a aspinha. E esse caso aqui responde a pergunta simétrica. A pergunta é, como é que eu faço dentro de uma string delimitada por aspas, como é que eu faço para surgir o caractere aspas? Tá? Então eu justamente uso essa sequência de escape para aspas, não para aspinhas. Ok? Então vamos ver se dá certo. Quem sabe dá certo, hein? Pronto. Deu certo. Então aqui a string era delimitada por aspinhas, eu fiz surgir a aspinha. Que a string era delimitada por aspas duplas, eu fiz surgir, tá? As aspas duplas. Então agora vamos ver o seguinte, e o que aconteceria se eu misturasse? Quer dizer, numa string delimitada por aspinhas, eu colocasse o caractere de escape aspas duplas, né? Vamos ver o que aconteceria. Vou pegar um outro pedacinho de código, que é a minha colinha, que eu já deixei aqui prontinho para não ficar brigando muito com o interpretador e tal. De repente a gente esquece alguma coisa, eu costumo
realmente fazer essas colinhas, tá? Bom, então aqui está uma aspinha, string delimitada por aspinha, e eu estou querendo fazer as aspas duplas lá dentro, tá? E aqui simetricamente a outra coisa, string delimitada por aspas, que eu estou querendo fazer a aspinha aparecer lá dentro, mas usando a sequência de escape, tá? Não seria necessário ter isso, né? Mas será que provoca erro? Não provocou, ó. Uso desnecessário e funcionou, tá? Então tá bom, não precisaria, porque a gente já viu que dá para fazer sem essa sequência de escape. Agora vamos ver um caractere importantíssimo que é chamado newline, tá? Em inglês, né? Por isso que usam uma letra N, e em português a gente costuma chamar de quebra de linha, tá? Literalmente seria nova linha, mas pelo que eu sei, ou pelo que eu lembro, o pessoal em português fala quebra de linha, tá? Bom, aliás, aqui até podia ter um hífen a mais, né? Mas tá bom, depois eu corrijo isso. Ok, então quebra de linha. Então o que ele vai fazer? Bom, em primeiro lugar, ó, ele tá aqui o danadinho, tá bom? Barra N. Então o que significa? Esse barra vai alterar o conteúdo, o valor normal da letra N. Se aparecer o N sozinho, como aqui, ó, o que acontece? Imprime um N. Agora, quando eu escrevo barra N, o que será que acontece, né? Vamos ver o que acontece, tá? Então a gente sabe que vai trocar o valor normal do N, né? Vamos ver o que troca ele vai fazer. Aqui está a string S1, que eu já atribuí aqui, e coloquei um barra N no meio dela, separando o H do I, tá? Então vamos ver o que acontece. Ó, olha o que aconteceu, precisa um pouquinho de atenção. Ele começou, foi até o H, pof, aí apareceu barra N, aí ele quebrou e foi para a linha de baixo. Por isso que chama nova linha, ou então quebra de linha, ok? Ou seja, esse caractere faz quebrar a linha. Na verdade, muita coisa que isso aqui é chamada console, tá? Essa saída aqui. Mas muita coisa que a gente escreve vem de uma metáfora, né, uma comparação com um negócio chamado impressora, tá? Impressora de carro. Ninguém conhece isso hoje em dia porque a impressão é feita de um modo totalmente diferente. Mas antes, bom, eu podia falar também em máquina de escrever, mas provavelmente ninguém que está assistindo sabe o que é isso, a não ser o pessoal um pouco mais velho. Mas a ideia básica seria a seguinte: eu vou escrevendo, aí eu recebo um caractere desses. Imagina que eu vou escrevendo numa linha, igual eu estivesse escrevendo num caderno, e tem aqueles cadernos com separação de linhas, né? Então eu estou escrevendo numa linha, uma letra, outra letra, outra letra, aí eu recebo, eu impressora no caso, né, que está simulando uma pessoa escrevendo, recebe um barra N desses, ele vai para a linha de baixo e percebe, ó, ele veio para o primeiro caractere, ele não quebrou para a linha de baixo e continuou nessa coluna, entendeu? Ele veio aqui, quebrou e já retornou. Então a gente chamava isso de retorno de carro. Tem uma história um pouquinho mais chatinha, né? E não significativa a respeito desse caractere retorno de carro, mas fica para um outro momento, que ele tem um monte de condicionantes, todas essas coisas têm um monte de condicionantes, porque cada lugar vai criar essa impressora, como fala, metafórica de um jeito diferente, então começa a complicar, cada ambiente tem um jeito, então a gente decidiu deixar para uma próxima ocasião. Tá? A gente vai ter um vídeo só para o caractere de retorno de carro, que no Windows é de um jeito, no Linux é do outro. Tá? Então vamos agora, a gente viu o newline, que é muito importante, tá? Caso a gente não saiba, no final de todo print tem um newline, é ele que quebra a linha, é o que está acontecendo aqui. Eu estou tendo uma linha em branco, aí eu mando uma linha vazia, e o newline quebra a linha, e fica a linha vazia como um espaço em branco. Então vamos agora pegar um outro caractere importante, né, o segundo mais importante aí dessa história de caracteres de controle, que é chamado de tab, ou caractere de tabulação, ok? Bom, então vamos ver como é que ele funciona. Bom, ele também depende de
umas coisas que já ninguém mais conhece, que as máquinas de escrever antigamente você tinha um teclado e escrevia num papel, isso era chamado de máquina de escrever, tá? Não vou entrar em detalhes, tal, fica para um outro dia, mas a ideia é que tinha chamado posições de tabulação. Então, por exemplo, no Python, no sentido normal, na console normal, tem posições de tabulação que são 1, 9, 17, 25, ou seja, começando de 1, de 8 em 8 posições. Então, o que o caractere de tabulação faz? Ele procura a próxima posição de tabulação. Então, se eu estou na posição 1, ele vai para o 9. Se eu estou na posição 2, vai para o 9. E assim por diante, entendeu? Ele não necessariamente anda 8 posições. Ele anda o suficiente para chegar na próxima posição de tabulação. Então, como eu falei, a primeira, né, não tendo nenhum caractere de tabulação, é 1. A próxima, depois que eu recebo um caractere de tabulação, é 9. Aí, de repente, eu estou numa string lá, eu já passei da 9ª posição, aí eu vou para a 17ª. Eu estou na 10ª, vou para a 17ª, 11ª, 17ª. Ele só desloca para chegar na posição de tabulação antiga. Então, vamos tentar ver aqui com uma posição de tabulação só. Então vamos rodar aqui, ó, tá o ABCDGH, aí um /T igual na string antiga. Agora, além do /T, tem um /N. A gente já viu o que o /T faz. Agora vamos ver o /T. Desculpa, a gente já viu o que o /N faz. Vamos ver o que o /T faz. Então rodou. Tá. Então olha só o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, a letra F é a 6ª letra, tá? Dá para contar, mas pode acreditar nisso. O S e o 2 são 2 letras, então 6 mais 2, 8. E aí tem um espacinho em branco, 9. Então o que ele fez? Quando quebrou a linha e ele foi para a próxima posição de tabulação, é o F aqui, né? Que é a posição 9. Então tá tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então levou o H. O /T levou o I da posição 1, onde ele viria normalmente pela quebra de linha, para a posição 9, que é a próxima posição de tabulação, tá? Ok? Bom, vamos para o próximo ponto, que é como eu faço surgir o caractere de contrabarra. Até aqui eu usei o contrabarra para criar as sequências de escape, mas e se eu quiser imprimir numa string a contrabarra, essa barra invertida aí, também chamada barra invertida, tá? Então, em inglês eles chamam de backslash, tá? Back de para trás, né? Slash a barra normal, tá? Oh meu Deus, estava na posição, no lugar errado. Eu estava no tabulador, no bastidor, e peguei colei no próprio bastidor, na página de edição que tem. Bom, vamos lá. Então aqui eu vou imprimir a contrabarra. Como que eu estou fazendo? Se a contrabarra serve para escapar um caractere, ela escapa ela mesma. Ou seja, essa contrabarra aqui, quando aparece do ladinho do N ou do T, ou até das aspinhas, como a gente viu, aspas e aspinhas, ela muda o significado do caractere seguinte. Então ela é capaz também de mudar o significado dela mesma, tá? Então vamos ver o que acontece. A contrabarra vira a própria contrabarra. Então quando aparece essa contrabarra, ela está avisando para o caractere seguinte, ó, essa próxima contrabarra não vai alterar o significado de ninguém, ela vai ser uma contrabarra normal, boazinha, tá? Não é dessas que criam confusão na cabeça da gente, até pelo menos a gente entender quando vê o /N, a gente saber que não são 2 caracteres, mas é um caractere de controle só, demora um pouquinho, é normal, tá? Então agora vamos ver de novo, usando essa informação da dupla contrabarra para gerar ela mesma, vamos fazer um texto mais bacana a respeito do caractere de tabulação e do newline, tá ok? Vamos ver como que é esse texto. Tá, então tem um espaço em branco, né, que por enquanto a gente
Não, a gente poderia usar, olha só, para quebrar a linha, a gente não precisaria de um print a mais, poderia colocar um /n aqui, por exemplo. Mas vamos para um próximo assunto. Bom, então aqui eu estou querendo avisar, mostrar para as pessoas, né, sei lá, num livro, num manual, o que faz o /n. Então o que eu faço? Primeiro eu preciso fazer surgir a barra, a contrabarra. Então isso aqui vai fazer surgir a contrabarra. E depois o próprio n, beleza? E aqui eu faço o danadinho mesmo, tá? Então aqui, como eu estou fechando essa string com aspas, dá para saber melhor onde ela começa e onde termina. E aqui de novo o /t. E aqui na linha de baixo eu deixei uma ajuda visual para a gente saber o que esse /t fez. Maledeto, tá? Então vamos lá, rodar. Tá, então, olha só, de novo, né? Caracteres de controle new line e tab de novo, tá? Eu como eu falei, às vezes falo em português, né? Mas às vezes, assim, na prática, na vida real de programadores, coisas assim, o pessoal fala new line, não fala quebra de linha, é muito raro falar quebra de linha, tá? E mesma coisa do tab, sei lá, tem gente que fala tab, mas normal fala tab, tá? Normal, digo, mais comum, né? Então, o que fez o /n? Eu comecei a escrever o barra, escrevi o n, um espacinho em branco, abri aspas, e aí o que aconteceu? Ele quebrou a linha, maledeto. Agora vamos ver o /t. A mesma coisa, eu escrevi o barra, né? Com duplo barra eu fiz aparecer o barra. Aí o t apareceu normal, e aqui está o caractere de controle. Tá, então vamos ver o que aconteceu. Ó, lembra que eu falei que o caractere de tabulação empurra para o próximo, o caractere seguinte a ele, para a próxima posição de tabulação? Ó, e agora não precisou fazer conta, aqui está embaixo os numerinhos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá. Então ele empurrou o próximo caractere, que é as aspas, para a posição 9, tá? Então é isso, tá? Isso aqui está explicado na apostila, tal, com algum detalhe e tal, etc. Bom, tem explicação de onde vieram essas strings F, que é desse PEP 498. Bom, tem também, por último, né, mas não menos importante, tem onde estão os códigos, as apresentações, discussão e até algumas referências eventualmente, né? A gente está seguindo a filosofia do software livre, da documentação livre, então a gente criou um repositório chamado Python Topics, tá? Repositório, a princípio, é alguma coisa parecido com uma pasta, tá? Mas ela tem algumas propriedades mais interessantes que a gente documenta no outro vídeo, tá? E isso aí está no servidor chamado gitlab.com. Quem tiver com o PDF é só clicar nesse Python Topics que ele leva para esse repositório. Caso contrário, quem esteja só vendo o vídeo, essa é a URL do Python Topics, ok? Bom, se gostou do vídeo, por favor dê um like, assim o YouTube entende que ele é relevante e vai levar para outras pessoas interessadas em aprender Python. Se você quiser ver mais vídeos sobre Python, seja de tópicos, ou seja até desse curso que a gente está fazendo, gratuito, sobre ensino de Python, por favor assine o canal. E desse modo você vai ter acesso a esses cursos de Python, essas informações sobre Python, mas também sobre C++, ok? E naturalmente o YouTube vai achar que isso possa ser levado para outras pessoas, né? Vai aumentar, o YouTube vai sentir que tem gente mostrando interesse no canal, nesses vídeos, etc. Tá ok? Muito obrigado e até breve. A gente tem publicado um vídeo por semana, aos domingos. Muito obrigado.